E aí, povo de Deus, seja bem-vindo ao canal. E no vídeo de hoje nós iremos ler em 1 Crônicas, capítulo 11, capítulo 12. Davi é ungido rei de Israel. Então todo Israel se reuniu em torno de Davi em Hebrom, exclamando: Vê, somos de teus ossos e de tua carne. Mesmo antes, quando Saul ainda reinava, eras tu quem liderava Israel nas batalhas. E Yahvé, o teu Deus, te declarou: Tu pastorearás o meu povo Israel. Sim, serás príncipes e governarás sobre todos os israelitas. Então todos os anciões e demais autoridades de Israel dirigiram-se ao encontro do rei Davi em Hebrom, onde se celebrou um pacto com eles perante o Senhor. E ali ungiu Davi, rei de Israel, conforme Yahvé havia predito por meio de Samuel, a conquista de Jerusalém. Então Davi marchou para Jerusalém, conhecida também como Jebus. Os jebuseus, habitantes da cidade, advertiram a Davi, dizendo: Tu não entrarás aqui. Contudo, Davi conquistou a fortaleza de Sião, que se tornou a cidade de Davi. Naquele dia, Davi anunciou: Quem ferir primeiro os jebuseus será o primeiro comandante. E Joabe, filho de Zeruia, conseguiu o privilégio de tornar-se comandante, porque foi o primeiro a atingir aqueles inimigos. Então o rei Davi passou a morar nessa cidade fortificada, e por esse motivo ela foi chamada de Cidade de Davi. Ele reconstruiu a cidade ao redor da fortaleza, desde o aterro chamado Milo até os muros ao redor, e Joabe reformou todo o restante da cidade. Davi tornava-se cada dia mais forte e respeitado, porquanto Yahvé, o Senhor dos exércitos, estava com ele. Os ilustres guerreiros de Davi. Eis os chefes dos valentes soldados de Davi, que em cooperação com todo o povo de Israel deram um grande apoio para estender o seu reinado a todo o país, conforme Yahvé, o Senhor, havia prometido em sua palavra. Esta, portanto, é a lista desses homens ilustres: Josebeal, um Acmonita, chefe dos oficiais, chamado de capitão dos 30, o qual matou em uma mesma batalha 300 homens, manejando extraordinariamente sua lança. Em seguida, Eleazar, filho de Dodô, de Aiô, um dos 3 principais guerreiros do rei. Ele esteve com Davi na plantação de cevada de pães da Amim, onde os filisteus se reuniram para a guerra. As tropas israelitas fugiram dos filisteus, mas eles mantiveram sua posição militar no meio da plantação. Eles a defenderam e mataram muitos filisteus, e o Senhor os livrou com uma grande vitória. 3 dos 30 capitães desceram ao penhasco para se encontrar com Davi na caverna de Adulão. Enquanto isso, o exército dos filisteus estava acampado no vale de Refaim. Estando o rei Davi nesse esconderijo fortificado e o destacamento filisteu na cidade de Belém, Davi teve um desejo e exclamou: Quem me dera beber água do poço de Belém, que está perto da porta da cidade? Então aqueles 3 homens invadiram o acampamento dos filisteus, tiraram a água do poço de Belém, que estava perto da entrada da cidade, e a trouxeram a Davi. Porém Davi não se sentiu digno de bebê-la sozinho, e a derramou como oferta diante do Senhor. E declarou: Ó meu Deus, eu jamais faria tal coisa. Poderia eu beber o sangue desses homens valorosos? Eles arriscaram a vida para trazer essa água para mim, dessa maneira que não a quis beber. Assim procederam aqueles 3 guerreiros. Meu Deus, eu perdi. Achei. Abissai, irmão de Joabe, era o chefe do batalhão dos 30, manejando com perícia sua lança, enfrentou 300 homens e os matou, tornando-se famoso como os 3. Ele foi honrado 2 vezes mais do que todos os guerreiros do batalhão dos 30, e foi promovido a chefe deles, mas nunca se igualou aos 3 primeiros ilustres guerreiros do rei. E havia também o guerreiro Benaías, filho de Joiada, natural de
Gabzeel, guerreiro de grande efeito. Ele matou os 2 filhos de Ariel de Moabe. Depois desceu e matou um leão numa caverna na estação das neves. Matou também um soldado egípcio de 2 metros e 25 centímetros de altura. Ainda que o egípcio manejasse grandes lanças de guerra que mais parecia uma lançadeira de tecelão. Benaías o enfrentou munido apenas de um cajado. Conseguiu arrancar a lança das mãos do egípcio e com ela o matou. Por haver realizado tais efeitos notáveis, Benaías, filho de Joiada, tornou-se igualmente famoso como os 3 ilustres guerreiros do rei. Dos 30, ele não era o mais famoso. Todavia, também não se igualou em valor aos 3 primeiros, e Davi o promoveu a comandante da sua guarda pessoal. Os outros valorosos guerreiros dos exércitos foram Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô de Belém, Samote de Ará, Elés de Pelon, Ira, filho de Ix de Tecoa, Abiezer de Anatote, Sibecai de Uzete, Ilai de Aiô, Marai de Netofate, Eled, filho de Banaá, de Netofate, Itai, filho de Ribai, e Gibeá de Benjamim, Benaias de Piratão, Urai, dos ribeiros de Gaás, Abiel de Arbade, Asmavete de Baurim, Eliaba de Salbom, os filhos de Assem de Gizom, Jonatas, filho de Sager de Ará, Airã, filho de Sacar de Ará, Elifal, filho de Éfer de Mequerate, Aías de Pelon, Esro de Carmelo, Narai, filho de Asbai, Joel, irmão de Natã, Milbar, filho de Agri, o amonita Zeleque, Arai de Berote, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Ira e Caleb e Galeb de Jati, Urias e Ititas, Zabade, filho de Alai, Adna, filho de Sisa, de Ruben, notável líder dos Rubenitas e do batalhão dos 30. Anã, filho de Maacá, Josafá de Mitena, Uzia de Asterote, Sama e Jeiel, filho de Otão de Aroé, Gediael, filho de Sinrim, seu irmão Joá e Tis, Eliel de Mave, Jeribal e Josavias, filho de Eunão e Mitã, um moabita, e Eliel, Obed, Jaziel de Meroba. Os primeiros seguidores de Davi, capítulo 12. Esta é a lista dos primeiros seguidores de Davi que se juntaram a ele em Ziclag, onde se escondia de Saul, filho de Quis. Eles estavam entre os combatentes que o ajudaram na guerra. Eram hábeis no uso do arco e flecha, bem como na arte de tirar pedras com a funda, tanto com a mão direita como com a esquerda. Pertenciam à tribo de Benjamim e eram parentes de Saul. Aizé, o líder deles, e Joiás, filho de Semá, de Gibeá, Gesiel e Pelete, filho de Asmavete, Beraca, Gel de Anatote, e Ismaía, de Gibeão, um valoroso militar do batalhão dos 30, e chefe deles, Jeremias, Jaziel, Joanã, Josabade e Gederate, Eluzai, Beremote, Bealias, Semarias e Cefatias, de Urufe, os coraitas Eucana, Isice, Azarel, Joezé e Josebão, e Joela e Gebadias, filho de Jeroão, de Gedor, da tribo de Gade. Alguns ofereceram seu apoio a Davi e aliaram-se a ele em sua fortaleza no deserto. Eram guerreiros corajosos e treinados nas artes militares que sabiam manejar com destreza o escudo e a lança. Os rostos deles eram fortes e dedicados como o de um leão, e eles eram tão ágeis como as mais rápidas corças galopando sobre os montes. Esse era o líder e mais destacado entre todos. Obadias, o segundo, Eliabe, o terceiro. Mismana, o quarto, Jeremias, o quinto. Atai, o sexto, Eliel, o sétimo, Joanão, o oitavo, Elzabade, o nono, Jeremias, o décimo, Machanai, o 11º. Estes nobres guerreiros eram todos da tribo de Gate e chefe de exército. O menor deles valia por 100 homens e o maior por 1000 soldados. Eles
foram eles que atravessaram o Jordão no primeiro mês do ano, quando o rio transbordando em todas as suas margens, e conseguiram colocar em fuga todos os moradores dos vales da região a leste e a oeste. Também viram alguns do povo de Benjamim e de Judá se ajuntarem a Davi na fortaleza. Davi saiu para encontrá-los e lhe declarou: se vieste a mim pacificamente para cooperar comigo, estou disposto a receber-vos. Mas se viestes para me entregar aos meus inimigos, sem que eu seja culpado de violência, que o Deus de nosso Pai o veja e o repreenda. Então o Espírito veio sobre Amazai, capitão e chefe do batalhão 230, e o motivou a declarar: ó rei Davi, nós somos teus e estamos contigo, ó filho de Jessé. Shalom, paz seja contigo e com todos os teus aliados, pois o teu Deus é o teu próprio auxílio e cooperador. Alguns soldados de Manassés também passaram a seguir Davi quando ele veio com os filisteus para lutar contra Saul. Todavia, eles não os ajudaram, pois os chefes dos filisteus, depois de buscarem conselho, mandaram-nos embora, alegando: pagaremos com nossas próprias vidas, se porventura ele descartar e vier passar para o lado de Saul, seu senhor. Então, quando Davi retornou a Ziclag, estes chefes militares de Manassés começaram a segui-lo: Asna, Zobabe, Jadiel, Micael, Jobadade, Eliú e Zeletai, chefe dos batalhões de 1000 homens de Manassés. Eles colaboraram com Davi na luta contra a tropa de saqueadores, pois todos eles eram bravos guerreiros e nobres capitães do exército. Todos os dias chegavam soldados para ajudar Davi, até que se formou um grande ilustre exército como o exército de Deus. Os guerreiros de Davi em Hebron. Este é o número dos militares armados para a guerra que vieram cooperar com Davi em Hebron para lhe entregar o reino de Saul, conforme a palavra do Senhor havia predito. Da tribo de Judá, 6.800 soldados armados para a guerra com escudo e lança. Da tribo de Simeão, 7.100 guerreiros treinados e prontos para o combate. Da tribo de Levi, 4.600 soldados, inclusive Joiada, chefe da família de Arão, com 3.600 homens. E Zadok, um jovem valente guerreiro, com 22 oficiais e chefes do seu grupo de famílias. Da tribo de Benjamim, parentes de Saul, 3.000 homens, a maioria dos quais era até então fiel à família real de Saul. Da tribo de Efraim, 20.800 valorosos soldados, conhecidos por seus grandes feitos em seus próprios clãs. Da metade da tribo de Manassés, 18.000 indicados por nome a fim de proclamarem Davi rei. Da tribo de Isacar, 200 chefes estrangeiros que sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância, comandavam todos os seus parentes. Da tribo de Zebulon, 50 soldados corajosos, 50.000, experientes e hábeis, com todo tipo de armas, pronto para guerrear, decididos a cooperar com Davi. Da tribo de Naftali, 1.000 capitães, com 37 militares armados de escudo e lanças. Da tribo de Dan, 28.600 homens preparados para o combate. Da tribo de Asser, 40.000 soldados experientes, treinados e prontos para qualquer combate. E do leste do Jordão, das tribos de Ruben e de Gade e da metade da tribo de Manassés, 120.000 soldados bem armados. Todos esses guerreiros que tinham pleno conhecimento das artes militares em tempos de guerra, vieram a Hebron decididos a proclamar Davi rei sobre todo Israel. E todo o restante do povo de Israel era unânime em constituir Davi rei. Eles permaneceram ali com Davi durante 3 anos, comendo e bebendo, pois seus parentes lhe tinham preparado todas as provisões. De igual forma, todos que moravam na vizinhança, e mesmo desde a casa Zebulon e Naftali, trouxeram sobre jumentos, camelos, mulas e bois os mantimentos necessários: pão, provisões de farinha, pasta de figos e cachos de passas, vinho e azeite. Bois e ovelhas eram suprimento
com fartura, porque Israel estava muito feliz e em festa. E aqui nós finalizamos o capítulo 10, o capítulo 11, aliás, o capítulo 12. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo.